Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Ah, esqueci a caneta, peraí. Gente, hoje eu trouxe pra vocês a UEL, tá? Eu tenho falado pra vocês, eu tenho trazido pra vocês alguns vestibulares. Semana passada a gente fez exercício da FUVEST. E essa semana a gente vai falar da UEL. E na próxima semana eu vou trazer exercícios da UEL, tá? Próprio da prova. Eu trouxe um que é mais simples, mas eu tava dando uma olhada na prova, porque eu nunca fiz o UEL. E são uns textos bem longos e, sabe, corrido e chato. Então, vai ter que ser uma aula só disso, tá? Então, a nossa aula 16 e como objetivo, né, eu trouxe compreender. Nossa, esqueci de colocar um negócio. Enfim, compreender como a UEL cobra o inglês no vestibular e resolver exemplos práticos, tá? Então aqui eu trouxe para vocês que o que mais cai na UEL, mesmo eu olhando ali, eu vendo a prova, é interpretação de texto autêntico, tá? Isso seria o quê? Isso seriam as tirinhas, as reportagens, os artigos e até mesmo trechos literários, tá? Então, a UEL, ela vai cobrar mais essa questão da interpretação do texto e não significados de palavras, tá? Então, aqui o que eu trouxe é mais importante saber entender a mensagem geral do texto. E como que a gente vai fazer isso? Né? Deixa eu ver se tá aqui no próximo slide. Não. A gente vai fazer isso com o nosso skimming e com o nosso scanning, que eu tenho trazido para vocês em todas as aulas, tá? Então, é assim que a gente vai conseguir entender a ideia geral do texto e conseguir responder as questões, tá? Mas, além disso, né, não é só disso que a gente vive, também trouxe alguns exemplos gramaticais que podem cair, né, que costumam cair. Pronomes relativos, vocês vão ver que é meio parecido até com os outros vestibulares, tá? Então, vocês conseguem ver um padrão aí, tá? Então, os pronomes relativos como who, which, that. E um exemplo é the student who studies a lot succeeds. Então, o estudante, o aluno que estuda, né? O aluno que estuda, quem estuda, né? Ai, fez essa caneta. Se tem muito sucesso, tá? Então, aqui, ó, o who, tá? Esse who vem para substituir a palavra student, tá? Para não ficar algo repetitivo. Agora, também temos os conectores, né, que são os conectivos. E aí nós temos o because, o despite, o in order to. E também os falsos cognatos, né? Que daí temos o actually, pretend e library. Library eu lembro que eu trouxe em uma aula, né? Que a gente acha que é livraria, mas na real é biblioteca. O pretend parece ser que você pretende fazer algo, só que a real é que é fingir, que significa pretend. E o actually, que a gente acha que é atualmente, mas é na verdade, tá? Então, esses são alguns exemplos de gramática, né, que pode cair no vestibular. Mas lembrando que se vocês quiserem ir mais a fundo, né, a cada um desses, eu tenho uma aula, eu tenho gravado as aulas, tá? Que eu dei uma aula de cada coisa. Eu dei aula de pronome, de substantivo, de verbo, de cognato, de tempo verbal, enfim. Então, tem cada aula aí, se vocês quiserem ver com mais calma. Então, aqui eu trouxe o skimming, scanning e o context clues, que é o que vocês podem utilizar para
resolver essas questões de interpretação de texto, né, de forma mais rápida, essa coisa de ser uma leitura mais rápida, né, de você conseguir entender a ideia do texto e não ter que ficar parando palavra por palavra, porque, gente, é quase impossível, né? Eu mesma não entendo todas as palavras, então a maioria das vezes eu pego aí o contexto geral do texto e vou entendendo dessa forma. Então aqui eu trouxe o skimming. O skimming seria ler rápido para captar a ideia geral, né? Esse aqui é a nossa chave, né? A gente entender a ideia geral já nos leva para uma direção. A gente toma um norte a partir disso, tá? Então é legal a gente sempre começar com o skimming. O scanning, que seria procurar algo específico, né? Então aqui já entra, a gente entendeu a ideia geral do texto, vamos atrás de algo específico. O que seria esse algo específico? Seria um nome, seria uma data, seria uma opinião, tá? Números, nomes, opiniões, então esse seria o nosso scanning, tá? A partir do skimming, a gente consegue entrar no scanning. Tô meio fanha, gente, foi mal. E o context clues, que daí seria usar o contexto para deduzir o significado de palavras que você não conhece, que foi o que eu trouxe para vocês em todas as nossas aulas de exercício, né? Inclusive na aula online que eu dei semana passada, o pessoal conseguiu entender o significado de uma palavra por relacionar essa palavra com outra palavra que eles já conheciam. Então, isso é bem bacana, vocês fazerem essa assimilação, né? Então, esse é o nosso carro-chefe: skimming, scanning e context clues, tá? Então, a gente vai lá, vai ver o texto, pega o texto, dá uma lida, vê a ideia geral desse texto, como grifa palavras repetidas, tá? Se essa palavra tá repetindo muito, vai ser parte da ideia desse texto, tá? A partir disso, a gente vai pro scanning. O scanning, a gente vai procurar algo específico. A gente procura um nome, uma data, um horário, uma porcentagem, tá? E a partir disso, a gente consegue deduzir palavras que a gente não conhece, tá? Então, essa é a chave para o sucesso. E aqui eu trouxe uma atividade pra gente usar o skimming e o scanning, tá? Então, vamos ler. Como sempre, trouxe sobre global warming. Então, vamos lá. Global warming is one of the greatest challenges of our time. Scientists argue that reducing carbon emissions is essential to slow down climate change. Então, o que a gente consegue perceber aqui, ó, né? Vamos ver palavras que a gente possa deduzir, né? Vamos lá. Ideia central do texto: global warming, challenges, scientists, carbon emissions, né? E climate change aqui. Então, a partir disso, né, a gente vê aqui, ó, global warming, aquecimento global, challenges, desafios, scientists, cientistas, carbon emissions, emissões de carbono, e climate change é mudança climática. Então, a partir dessas palavras, somente dessas palavras, a gente consegue prever que a gente está falando sobre o aquecimento global. A gente sabe que há alguns desafios, né, por conta do challenges, e a gente sabe também que tem cientistas que estão fazendo algo relacionado à emissão de carbono e mudança climática.
Então, essa seria meio que uma rápida ideia do que esse mini texto está falando. E aí eu faço a seguinte pergunta: qual é a ideia principal do texto em uma frase em português, né? Que seria nesse contexto, né? Esse seria o skimming, tá? Que é você entender a ideia principal do texto. E a gente sabe, né, já sobre sobre aquecimento global, tem alguma coisa a ver com um cientista falando algo sobre redução de carbono, que vai fazer alguma coisa com a mudança climática. Então, o que a gente consegue associar com isso? A gente consegue associar que tá tendo um aquecimento global, a gente sabe que é um desafio, e a gente sabe que o cientista está falando que vai fazer algo para reduzir essa emissão de carbono, que vai diminuir, né, a mudança climática. Isso é uma ideia que a gente cria na nossa cabeça, né? Porque quando a gente fala de cientista, o cientista ele não quer aumentar a emissão de carbono, ele não quer aumentar a mudança climática, né? Ele quer fazer o contrário. Então, a partir disso, a gente já tem essa ideia de que eles querem fazer algo para reduzir a emissão de carbono. Então, aqui eu coloquei... Nossa, não tá muito grande. Assim fica melhor pra mim. Mas aí vai dar spoiler pra vocês, eu não quero. Então aqui eu coloquei: o aquecimento global é um desafio, né, challenge, e reduzir emissões de carbono é essencial, né, para que diminua isso, né? Foi tudo isso que eu falei, mas com outras palavras. Então eu vou traduzir para vocês o texto, tá? Global warming is one of the greatest challenges of our time. Então, o aquecimento global é um dos maiores desafios do nosso tempo. Scientists argue that reducing carbon emissions is essential to slow down climate change. Então, cientistas discutem que reduzir a emissão de carbono é essencial para diminuir a mudança climática, né? Para essa mudança climática ir mais devagar, né? Esse slow down é nesse sentido de ir mais devagar, né? De reduzir, de redução. Então, vocês viram que tudo que eu falei, picadinho, mas com outras palavras, foi a ideia principal desse texto, tá? Com outras palavras, sim, mas a ideia é a mesma. Então, esse seria o skimming, tá? Então, os tipos de questão da UEL. Gente, eu não trouxe mais a fundo skimming, scanning, enfim, porque eu já trouxe para vocês em outras aulas, tá? Então, passei bem rápido mesmo, porque já é para vocês estarem craques. Então, tipos de questões da UEL, né? Gente, eu achei que eu tava melhor, mas meu nariz ainda tá ruim. Qual é a ideia principal do texto? Que é o skimming. Isso é puramente skimming. Skimming. O que mais? O autor concorda ou discorda de algo? Tá? Então aí já entra na opinião, né, desse autor. Então, a partir do que a gente lê, por exemplo, uma charge, né, uma tirinha, onde a questão, o intuito é... Ai, eu sempre esqueço a palavra. Onde o intuito é... Não é... ir contra o que está sendo feito, enfim, criticar. Onde o intuito é criticar. A gente vai estar lá, o autor concorda ou discorda de algo, né? Porque querendo ou não, mesmo não estando claro ali no texto a opinião desse autor, né? A gente tem que interpretar esse texto para conseguir tentar entender a opinião do autor,
tá? Porque muitas das vezes não vai estar lá escancarado, ai, a minha opinião é essa. Não. Vai estar em forma de charge, tirinha, texto corrido mesmo, às vezes a forma com que ele está escrevendo vai dizer, né, a opinião dele. Então, não vai estar lá direto qual que é a opinião dele, tá? Vocês vão ter que interpretar isso. O que determinada palavra significa no contexto? Então, daí entra aquela ideia, né? Ah, não sei o que significa tal palavra. Vamos voltar para trás, vamos para trás. Vamos para trás, ver do que está falando esse texto, é coisa boa, coisa ruim, é uma receita, é uma tirinha, é uma música, é um poema. Vamos entender o que esse texto está falando. É um texto positivo, um texto negativo, um texto romântico? É o quê? A partir disso, a gente consegue ter uma ideia do que significa essa palavra, tá? Então, é sempre importante não sei o significado de tal palavra. Vai para trás. Vai para trás e... Você tendo o skimming, você já vai ter uma ideia mais ou menos, tá? E qual que é a função de um conector, né? Como, por exemplo, o however, o therefore, o although. Então, qual que é a ideia dele? O que ele quer trazer nesse contexto, né? Então, nesse sentido, seria bom vocês voltarem nas nossas aulas, né? Sobre isso, para entender o significado, né? O sentido deles. Então, eu trouxe aqui uma questão estilo well pra gente, tá? Então, vamos lá. Nowadays, many young people prefer reading news on social media instead of traditional newspaper. However, this habit may expose them to fake news more easily. Então, vamos lá. Vamos ler a pergunta, né? O termo however no texto introduz, então a gente quer saber o que ele quer dizer aqui no however. Gente, o marca-texto desse negócio não funciona. Eu sempre boto, mas não vai. Será que isso? Agora vai? Enfim, however, ele quer saber essa palavra aqui. Vamos fazer o nosso skimming, né? O nosso skimming. Ou, deixa eu mudar de cor, vou botar um rosa. A gente vê aqui, reading, sempre pega a palavra que vocês conhecem, tá? De primeira. Social media, vocês sabem o que é, com certeza. News, vocês também sabem. Newspaper, não sei se vocês sabem, mas falarei pra vocês. Expose, vocês sabem disso. Fake news. Então, olhando assim, né, o que eu grifei, né? Reading, ler, lendo, né? News, novidade, notícias. Social media, rede social, né? Newspapers, que é jornal. News, né? Notícias. Papers, papel. Então, são notícias no papel. Então, seria o jornal físico, tá? Expose, que daí seria expor. A gente ouve bastante essa palavra, né? Exposed, de tal pessoa. É isso. Fake news, a gente sabe também, que é notícias falsas, né? Então, o que a gente pode tirar daqui, né? Young people, né? Também, pessoas novas. Então, a partir disso, a gente sabe que pessoas novas leem notícias, rede social. Aí tem a palavra jornal. Então, o que a gente consegue associar? Que se elas vão ler na rede social, elas não vão ler no jornal, né? A gente não lê mais no jornal. Então,
É algo a ver com isso. Expose, aqui, habit, né, que seria hábito. Não é um falso cognato, no caso. Hábito, expose, de expor. Fake news, notícias falsas. Então, o que a gente consegue também entender nisso? Que tal hábito expõe as pessoas a fake news, né? Então, a gente sabe que esse texto, no geral, tá falando sobre pessoas novas que leem notícias no celular e não no jornal, mas que esse hábito vão expor eles a fake news, tá? Ó, eu nem traduzi tudo, tá? Mas essa é a ideia do texto, essa é a ideia central do texto. E aí ele quer saber o que esse termo however quer dizer, né? Então ali no começo está falando que as pessoas novas leem notícias nas mídia social e não no jornal. Aí, however, esse hábito expõe, tananã, fake news, né? Então, o que quer dizer esse however, né? Esse however quer dizer que é uma comparação, ele tá comparando ler em rede social e ler em jornal. Nesse caso aqui, ele não é uma comparação, né? Não é uma comparação. Uma causa, vocês acham que o however significa uma causa? Também acho que não. Uma consequência, vocês acham que o however nesse sentido tá trazendo essa ideia de consequência, né? Tipo, vamos pensar como que eu posso explicar pra vocês. Eu vou ler o texto na real, vou traduzir pra vocês. Nowadays, hoje em dia, many young people prefer reading news on social media instead of traditional newspaper. Então, muitas pessoas novas preferem ler notícias na rede social ao invés do tradicional jornal, né? However, esse hábito, this habit, may expose them to fake news more easily. However, esse hábito pode expor eles a fake news mais facilmente, tá? Então, é uma consequência que ele tá trazendo, né? Tipo, isso tá acontecendo por causa disso. Não, né? Então, o que sobra pra gente é uma oposição, né? Porque, assim, eles estão falando, eles estão dando essa ideia de que muitas pessoas novas preferem ler notícias na rede social ao invés do jornal tradicional, mas esse hábito, ele vai trazer uma fake news mais fácil para eles, né? Então, isso é uma oposição, né? Porque por mais que eles estejam fazendo isso está acontecendo, aquilo está acontecendo, entendeu? Então, essa seria a alternativa correta, a letra D de oposição, tá? É fácil de confundir com consequência, tá? Porque você pensa, por eles estarem lendo notícia na rede social, a consequência vai ser eles serem expostos a fake news mais fácil, né? Parece muito que é uma consequência, né? Mas na real é uma oposição que esse however tá trazendo, né? Esse however, ele seria no entanto, tá? No entanto, esse hábito pode expor eles a fake news mais facilmente, tá? Então, por isso que tem que tomar cuidado, né? O que tá pedindo? Porque é que ele tá pedindo a palavra however, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque pode confundir. Eu mesma confundiria com uma consequência facilmente. Então, tem que tomar cuidado com isso, tá? E aqui, para finalizar, eu trouxe próprio da UEL mesmo. Eu tirei esse, foi o mais simplesinho assim que eu achei.
Pra dar de imediato aqui pra vocês, porque na próxima aula eu vou trazer os mais complicados, né? Tem que ser assim. Então aqui a gente consegue ver que são várias coisas, né? Não é simplesmente papum. Aqui a gente tem meio que um verdadeiro e falso, entendeu? Vamos ler aqui antes. Com relação ao meme, considere as afirmativas a seguir. Então a gente tem que ver esse meme, né? Não tem como. E é uma imagem também, então é rapidinho. Então aqui a gente vê uma pessoa meio pensativa assim, olhando para baixo. E aí ele fala, abre aspas, I'm sorry, fecha aspas, and, abre aspas, my bad, fecha aspas, mean the same thing, unless you are at a funeral. Então, aqui ele tá dizendo, me desculpe, e my bad, né? Seria uma expressão de me desculpe também, erro meu, seria tipo, foi mal, erro meu. Significa a mesma coisa, né? Tem o mesmo significado. Mean the same thing, tem o mesmo significado. Unless you are at a funeral. Ao menos que você esteja no funeral, né? Porque se você for falar I'm sorry no funeral, ok. Sinto muito. Agora, my bad vai trazer essa ideia de que, tipo, a culpa foi dele, né? Então, é isso que tá querendo dizer. Tá vendo que entra a interpretação nisso? A gente não pode simplesmente ler corrida, a gente tem que entender o que tá querendo dizer, né? Então, com relação ao meme, considere as afirmativas a seguir. 1. O efeito de humor do meme reside no uso inapropriado de expressões informais em ocasiões formais? Bom, nesse caso, ele não tá falando sobre o uso inapropriado, né, dessas falas coloquiais em um ambiente formal. Ele está falando no contexto de um funeral, tá? Porque se você for falar my bad num contexto mais formal, não vai ter tanta importância quanto nesse texto, entendeu? Então a gente tem que focar nesse texto. Nesse texto está se falando do funeral, tá? Então aqui está errado. Ui! A expressão my bad é inadequada para o contexto, pois expressa superficialidade de sentimentos. Bom, a expressão my bad, ela é inadequada para o contexto, mas não é porque ela expressa superficialidade de sentimentos. Ela não está expressando essa superficialidade, ela está te trazendo a culpa. Se você vai falar my bad num funeral, vai parecer que você matou a pessoa, né? Então, nesse caso, não é superficialidade de sentimentos, tá? 3. A utilização de my bad no contexto do funeral é uma admissão de culpa. Sim, é uma admissão de culpa. Daí o efeito cômico. Sim, essa tá certa. Foi exatamente o que eu falei anteriormente. E 4. O efeito cômico do meme, então, o porquê que o meme é engraçado, é ressaltado pelo uso da palavra unless, cuja função é especificar o contexto. Então, ele está querendo dizer que esse efeito cômico do meme, ele vem justamente quando ele fala um unless, né? Porque a função desse unless seria especificar o contexto. Então, aqui a gente vê que se a gente não tivesse isso, ó, I'm sorry and I'm bad, mean the same thing. Ok, sim, mas qual a graça, né? Daí ele entra, unless you're at a funeral, ao menos que você esteja no funeral. E aí que entra a graça, né? Aí que vem esse efeito cômico, né, da questão. Justamente essa parte do unless. Então,
Aqui, as alternativas corretas é a 3 e a 4, que é a letra C. Viu, gente? Foi fácil, né? Aqui eu mostro para você justamente que você tem que interpretar, né? E você tem que ler tudo também nesse caso, né? Mas dá muito para confundir, né? Porque esse aqui daria super para vocês confundirem a 2, né? Porque a expressão ela é inadequada nesse contexto, mas ela não expressa a superficialidade de sentimentos, né? E a 1 não é por causa de ocasiões formais, né? É por conta do funeral mesmo. Então, por isso que tem que tomar cuidado e ler com calma. Tá bom, gente? Então, na próxima aula, vou trazer questões da UEL, tá? Nesse vai ser mais ou menos assim, porque eu fui ver outras, tem bastante, tipo verdadeiro e falso, tem um texto grande e a partir desse texto são várias questões, sabe? Então, qualquer dúvida, vocês podem me chamar e até a próxima aula. Tá bom, gente? Tchau!